Davi Brito, quais são as principais lições financeiras que a gente consegue aprender com o caso do vencedor do último BBB? Eu creio que todos já conhecem a história dele. Ele era um motorista de aplicativo, uma personalidade super carismática. Ele estudava para cursar medicina e foi o vencedor do último BBB e ganhou um prêmio de quase 3 milhões de reais. Mas o ex-brother, desde que saiu da casa, tem acumulado diversas polêmicas. Recentemente, uma referente a um caso amoroso e outra decorrente da não renovação do contrato com a Globo. Mas sem querer aprofundar sobre esses outros casos polêmicos, o nosso foco aqui é exclusivamente financeiro. E como reportado em algumas notícias, ele já teria gastado quase todo o prêmio do BBB. E analisando um pouco o caso dele, eu acho que duas principais más decisões financeiras contribuíram para essa situação. A primeira delas é o gasto exacerbado e desnecessário. Assim que ele saiu do BBB, ele comprou casas para ele e para os familiares, o que eu acho que é muito legal, acho que todo mundo tem um sonho de ter a casa própria, e também comprou imóveis para investir. A compra da casa própria é totalmente compreensível e o investimento em imóveis eu acho super inteligente. Mas ao mesmo tempo que a gente pode ver gastos que ele faz com veículos de forma desnecessária. Então ele já teria ganhado 2 carros no programa e ainda comprou 2 outros carros com dinheiro próprio. Mas entendo que o pior de todos são as extravagâncias. São as inúmeras festas, os passeios de lanche, jet ski, todos esses gastos supérfluos e desnecessários. Óbvio que é bom querer comemorar, mas desde que forma específica e planejada, e não de forma completamente desnecessária simplesmente porque ele pode. E a segunda má decisão é a falta de comprometimento profissional. Então, como eu já disse, ele perdeu o contrato com a Globo e, mais recentemente, perdeu um contrato de no mínimo 300 mil reais com uma casa de apostas ao acabar divulgando indiretamente uma concorrente. Mas, de forma mais ampla, creio que o erro dele tem sido não conseguir administrar ou cuidar da imagem própria. Eu sei que a gente está aqui para falar sobre decisões financeiras e não adentrar nesses casos polêmicos, mas especificamente no caso dele as coisas andam de mãos dadas. E isso porque hoje a imagem dele é o seu instrumento de trabalho. Então ele não é que nem você ou eu, cuja imagem não importa tanto. E ele ficar se envolvendo nessas polêmicas faz com que os principais clientes dele, que são as empresas que querem contratá-lo para fazer propaganda, não queiram estar associadas a essa imagem ruim que ele está construindo. Mas o caso do Davi não é mega incomum. E acho que os exemplos mais próximos do caso dele são dos ganhadores de loteria, que ganham uma bolada e que num curto espaço de tempo acabam perdendo tudo. E nem vou perder muito tempo entrando num caso específico, vocês podem dar um Google e achar inúmeros casos, tanto internacionais como brasileiros. Mas os casos são quase sempre os mesmos. São pessoas mais simples que acabam ganhando uma quantia gigantesca de dinheiro e uma quantia suficiente para conseguir aposentar qualquer pessoa, permitindo que ela viva uma vida super confortável, exclusivamente com os rendimentos do prêmio. Por exemplo, adotando o caso do Davi, cujo prêmio do BBB era de mais ou menos 3 milhões de reais, e assumindo uma taxa de juros de 1% ao mês, ele está recebendo 30 mil reais todo mês, ou seja, representaria um salário super alto. E adotando para esses casos de loteria, em que os prêmios foram de 50, 100 milhões de reais ou até milhões de dólares, você imagine quanto que renderia todo mês. E o que a gente pode ver nesses casos é que, depois de ganhar essas quantias enormes de dinheiro, essas pessoas que estão despreparadas acabam torrando dinheiro com gastos totalmente desnecessários e supérfluos e acabam não investindo nada disso. Então o que a gente pode ver aqui é uma completa falta de maturidade de educação financeira e também ver como que o dinheiro consegue subir a cabeça das pessoas. E o que eu acho importante aqui é a gente conseguir extrair lições dos erros dessas outras pessoas. E a primeira delas, que talvez seja a mais óbvia, é não gastar com coisas desnecessárias e supérfluas, mas principalmente pensar a longo prazo. E refletir que a nossa situação hoje não necessariamente é a nossa situação que será amanhã. E aqui pensar no longo prazo é ter consciência de que o que a gente conseguir evitar gastar hoje e investir vai nos ajudar a construir patrimônio no futuro. E a segunda lição é ter controle emocional dos seus gastos. Então, a gente sabe que hoje em dia é muito fácil, tudo é muito bonito, a gente sempre fica muito tentado a gastar as coisas, seja porque os produtos são bons, seja porque nas redes sociais a gente também é bombardeado
pelo que as outras pessoas estão usufruindo. E aqui o controle emocional é primordialmente para evitar que você faça compras de forma impulsiva ou gastos no geral, mas também para investimentos, para que você consiga fazer investimentos a longo prazo e não ficar abalado com eventuais instabilidades dos investimentos ou de eventualmente não ter paciência e querer simplesmente sacar o dinheiro. E a lição número 3, que de certa forma está associada a tudo isso, é viver abaixo dos seus padrões. Então, ainda que você tenha condições de gastar determinado nível, é importante você sempre gastar menos, exatamente para a gente ter um colchão para investir e até ter reservas, porque nunca se sabe o dia de amanhã. Então, aqui como conclusão do caso do Davi Brito, bem como de diversos outros ganhadores de loteria, que ganharam muito dinheiro, mas não conseguiram melhorar de vida e por conta desses gastos irracionais acabaram perdendo tudo e voltando para a situação anterior, é que a educação financeira ela é crucial. E evidentemente que ela também é muito importante para que pessoas comuns consigam construir riqueza e patrimônio, ainda que elas não deem sorte de ganhar uma bolada. Então esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido e um forte abraço.